Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando a aula Óleos Essenciais para Crianças e Bebês. Então, aí está. Como usar os óleos essenciais, então, com as crianças e com os bebês para ter resultados mais eficazes. Vamos lá. Eu trouxe uma frase aqui que eu gosto muito da autora, da Laura Gutman, que ela tem um livro que se chama Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, que fala o seguinte: as crianças e os bebês são seres fusionais, ou seja, que para serem, eles precisam entrar em fusão emocional com os outros. E por que eu trouxe essa frase aqui? Porque eu gosto muito sempre de trazer o olhar bem integrativo quando a gente fala, né, de uso de óleos essenciais com as crianças, com os adultos também, é muito importante isso, né? Mas com as crianças principalmente. Então, sempre é muito importante a gente ver o que está acontecendo naquele ambiente com as pessoas que convivem com aquela criança, se as questões, principalmente quando elas são recorrentes, não possuem aí uma relação com essa resposta fusional que essas crianças estão trazendo para a gente. Então, é só né, para que a gente tenha um olhar aí mais integrativo, né? E quem sou eu, né? Eu sou Vanessa Marilyn. Deixa eu ver aqui se tiver aberto algum áudio, vocês me avisam, por favor. Eu sou Vanessa Marilyn, eu sou mãe, sou formada em publicidade e propaganda, trabalhei 12 anos na área de marketing, hoje atuo como empreendedora, sou consultora de bem-estar da doTERRA, sou líder Silver, sou aromaterapeuta e uma buscadora eterna de autoconhecimento, de aprendizado, adoro trocar informações, então sempre vejo isso aqui como uma troca, e é muito importante que a gente faça, né, essa troca e essa busca sempre. Então, vocês acreditam que também são buscadores, né, que estão aqui hoje, no sábado à tarde, aprendendo um pouquinho. E esses são os seres fusionais aqui do meu ambiente, os quais me fizeram ter um olhar. Opa, minha câmera está desligada, peraí. Opa, volta. Que me fizeram, então, ter um olhar aí mais... A minha câmera está desligada. Aparece aí agora já aqui, porque eu estou com duas câmeras, na verdade, vê se deu certo aí. Agora deu. Deu certo? Aham, agora dá para te ver. Deu, amiga, deu. Tá, então vamos lá. É que agora está dando um eco para mim aqui. Vamos ver se dá certo assim. Se estiver dando eco para vocês, vocês me avisam, tá? Que eu estou com dois aparelhos. Então vamos lá. Oh, meu Deus, voltou? Eu já me apresentei para vocês, né? Então, esse é o Thomas e a Beatriz. Thomas e a Beatriz, o Thomas está com 7 anos, a Beatriz tem quase 3, em março faz 3, e foi por causa deles, na verdade, que eu comecei a fazer essa busca mais pelo natural, há 7 anos atrás, e comecei a estudar muito sobre, né, essa questão da fusão das crianças com os ambientes que elas estão, com as pessoas que elas estão, e todo esse olhar mais integrativo para entender até o que está acontecendo, né, por que acontecem coisas que às vezes são tão recorrentes e que a gente não consegue nem justificar, né? Então, eles são os meus propósitos de estar aqui hoje compartilhando isso aqui com vocês. Então, vamos lá, rapidinho, né? O que são os óleos essenciais aí para quem está chegando novo aí, né? Se você já sentiu um perfume de uma rosa, você já experimentou as qualidades aromáticas dos óleos essenciais. Então, todos nós sabemos, né, o que é essa experiência. E os óleos essenciais, eles, então... Não consegue ouvir? O pessoal está ouvindo? Só a Isaura que não está ouvindo? Manda um feedback aí, tá?
Tá São tudo extratos. certo. Então, tá bom. Então, Isaura, alguém coloca no chat para ela ali que deve ser alguma questão do áudio dela, por favor. Então, os extratos são extratos de plantas encontrados em sementes, cascas, caules, raízes, flores. E eles têm essa fragrância, né? Se vocês olharem aqui, ó, tem uma foto de uma folhinha de hortelã-pimenta, e aqui a bolsinha, que é onde está o óleo essencial, né? A bolsinha ali, que quando a gente pega uma folha de hortelã e a gente macera ela, a gente vai ter aí o aroma do óleo essencial, né? Então, esse é o óleo essencial. E o óleo essencial, ele tem uma potência muito, muito maior do que a erva, né? Porque ele é destilado e concentrado, então é retirado, né, a parte líquida da água e fica só esse extrato volátil, que é o óleo essencial. Então, uma gota de óleo essencial de peppermint, por exemplo, ela equivale a 28 xícaras de chá da planta. E por que eu estou falando isso? Porque isso é muito importante na hora que a gente vai falar sobre o uso com todos nós, né? Mas com as crianças principalmente. Então, eles são a defesa das plantas e eles são usados aí há muitos anos, né? No preparo de alimentos, nos chás, né? Nos produtos de beleza, nos produtos de bem-estar. Então, os óleos essenciais, hoje, inclusive, a gente pode ver os óleos essenciais, inclusive, em outros produtos que está, né, cada vez ganhando mais mercado. Então, quais são as formas de uso dos óleos essenciais, tá? Quando eu falo aqui dessas 3 formas de uso, eu estou falando, sim, com bebês e crianças, mas eu estou falando... Peraí, tem alguém pode aberto aqui, né? Eu estou falando principalmente da questão doTERRA, tá? É bem importante sempre isso, que a gente tem na doTERRA uma segurança que é a segurança do CPTG, que é o Certificado de Pureza, Testada e Garantida. Quem quiser entender um pouco mais, chama o seu consultor que convidou você para estar aqui, ou se você é consultor, né, está aqui, ou cliente, converse com quem aí te dá esse suporte, tá? Mas as 3 formas de uso, então. Uso tópico, que a gente pode usar aí na sola dos pés, ao longo da coluna, nas crianças, né? E nas áreas de interesse. Por exemplo, se a gente vai usar para o respiratório, a gente vai usar aqui nessa área do pulmão. Vamos colocar aí. Quem tiver com o áudio aberto... Áudio aberto. Vem então, filha. Não aparece para mim aqui, mas achei, eu acho. Deu certo. Então, é bem importante esse uso na área de interesse, né? Então, se é pulmão aqui na frente, costas, né? Se é o respiratório. Se a gente está falando de uso aí para alguma questão de pele, a gente vai passar na região onde está a questão, tá? Na área de interesse, quando a gente fala de uso tópico. Uso aromático, então, um difusor ultrassônico, o Rafael, filho da Juliana, mudou muito o sono dele. É um uso tópico na sola dos pés ao longo da coluna. Do qual? Lavando. Meninas, deem uma olhadinha que tem alguém com o áudio aberto aí, tá? É um Xiaomi, precisa fechar, tá interferindo. Eu. Eu não tá aparecendo para mim aqui. Então, uso aromático, né? No difusor, obrigada, cara. No difusor ultrassônico, e aí o difusor ultrassônico aqui, depois a gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas também a gente pode usar o aromático com as crianças nas mãos, e aí na mão do adulto, quando a criança é muito pequena, né? O adulto pinga na sua mão e faz a conchinha na frente do rosto da criança. Ou pode fazer, quem não tem borrifador, um difusor, pode fazer o borrifador e borrifar no ambiente, ou colocar na roupa de cama. Eu, algumas vezes, quando eu estava principalmente na rua, eu, né, uso bastante, né, a estratégia de pingar na minha mão e passar na roupa da criança, que já vai servir ali de uso, né, aromático, tá? E a forma de ingestão. Aqui, quando a gente fala de ingestão,
é bem importante a gente falar que o uso em crianças, eu uso sim com os meus dois, com a Beatriz que tem 2 anos e quase 3, e uso com o meu de 7, mas é muito importante que seja numa quantidade bem pequena. Então, se a gente vai falar de uma criança, por exemplo, a partir de 2 anos, que já pode comer mel, né? A gente pode colocar uma gotinha de óleo essencial aí com umas 3 colheres de mel, fazer uma misturinha, né? E dar uma pontinha da colher, de uma colherzinha de chá todos os dias, ali, algumas vezes por dia, né? Ou misturar em algum alimento que a criança vai comer, tá? Isso se é algo pontual. Então, é sempre muito importante quando a gente for usar a forma de ingestão, a gente tem que pensar que a ingestão vai passar por uma metabolização do organismo. Então, é muito importante que esse metabolismo não seja sobrecarregado, né, de óleo essencial. Então, se você tiver dúvida, converse com o seu aromaterapeuta ou com um consultor do bem-estar aí que te dá suporte, tá? Ou a doTERRA tem também os Bidlets, que são umas microcápsulas, que é 1/4 de gota, que pode ser dado também para a criança a partir da fase que ela consegue engolir, né? Porque quando eles são muito pequenininhos, eles acabam mastigando e aí vai ser forte para eles tomarem, tá? Mas em alguns casos pontuais, eu usei aqui, principalmente quando era questões, né, de uma febre persistente, a gente não sabia aí, estava dando uma inflamação, então eu usei a forma por ingestão, tá? Também, né, mesmo na Beatriz menorzinha, né? Na época do Thomas eu ainda não conhecia os óleos essenciais. A diluição, né? Como a gente já falou, que uma gota equivale a 28 xícaras de chá da planta, né? A diluição em bebês e recém-nascidos, a gente sempre vai usar uma diluição de 0,5 ou menos. Por exemplo, se é uma criança que tem uma pele mais sensível, quem sabe a gente até possa fazer uma diluição um pouco menor. E aí, o que é 0,5%? É uma gota para 10 ml de óleo de coco, tá? Então, você vai pegar o óleo de coco fracionado e vai colocar uma gota do óleo essencial. Aqui, outra coisa que é bem importante, que eu, né, por vivência própria, eu testei outras bases vegetais e acaba rançando, né? A gente fala, acaba ficando rançoso. Ele, às vezes, como ele estraga mais rápido, ele é mais sensível. Então, quando a gente vai usar, né, numa pele que tem um machucado ou que tenha uma assadura, é muito importante que esse óleo que você vai usar ali, a sua mão esteja bem higienizada e esse óleo não esteja contaminado. Então, é bem importante a gente cuidar com a contaminação, né? E desse produto que a gente vai usar aí nas crianças, principalmente, mas, né, nós todos sempre, mas esse é um cuidado bem especial. Então, sempre evitar de colocar a mão suja, né, aqui, ou se for o rolon, né, nunca aplicar o rolon em cima, aqui, né, em cima da ferida, tá? Sempre aplicar na mão do adulto e o adulto espalha ali na região, tá? Então, sobre os difusores, né? Algumas pessoas vêm buscar óleo essencial para usar com as crianças, ou até já usam, e usam aquele difusor de cerâmica, aquele que vai na tomada de parede. Ele acaba aquecendo o óleo essencial. Isso faz com que acaba tendo uma perda de propriedade terapêutica ali. Então, se você está usando com finalidade terapêutica, não só para uma essência no ambiente, é muito importante que seja um difusor ultrassônico, que ele vai jogar a partícula no ar com a água, ali com micropartículas, né? Não chega a umedecer, isso não é um umedecedor de ambientes, tá? Um umidificador. Ele vai jogar as micropartículas no ar e a gente vai absorver pela nossa pele e pelas nossas narinas. Então, a criança também, né? Todas as pessoas expostas naquele ambiente, a doTERRA, por exemplo, esses, né? O Petal, que é o mais tradicional, ele cobre 30 metros quadrados. Então, se você tiver um ambiente numa sala, num quarto, todas as pessoas vão se beneficiar com o uso dos óleos essenciais, né? Nos primeiros usos, os cuidados que é muito importante, né? Minha sugestão, sempre colocar o difusor. Por exemplo, você vai colocar um difusor no quarto da criança para fazer rotina ali do sono, né? Para que ela
né, entenda que, né, o aroma já vai trazendo uma calma, um relaxamento. Então, você vai colocar 15 minutos no ambiente, você vai parar o difusor, e aí você vai colocar a criança nesse ambiente após você desligar o difusor, né, para observar como é que essa criança fica nas primeiras vezes com o uso do óleo essencial. E sempre, né, tanto para a gente adulto como para as crianças, é sempre muito importante que a gente observe, né, observe as reações, como a criança reage, né, àquele estímulo ali daquele óleo essencial, porque cada ser é diferente, nós todos, né, e esse é o encanto da vida. E aí você vai, né, fazer uma observação mesmo quando você começa a colocar um óleo essencial novo aí no seu dia a dia, tá? Deixar sempre as áreas de circulação, né, portas abertas ou uma janela aberta, alguma coisa, né, para que não fique aquele difusor, por exemplo, nunca, né, colocar o difusor, fechar a porta e deixar a criança dormir ali 8 horas naquele ambiente, tá? E sempre começar com menos. Então, se você vai usar as primeiras vezes, coloca uma gota de óleo essencial, faz esse processo e aí você vai gradualmente aumentando. Para criança, de 1 a 4 gotas, quando a gente está falando crianças ali, bebês, que a gente pensa em recém-nascidos, né? De 1 a 4 gotas é suficiente para deixar no difusor. E aí, com o tempo, se você viu, né, que a resposta foi bem legal, a criança, né, aceitou bem, você pode ir aumentando esses 15 minutos até que você pode deixar ali o timer em 2 horas, deixa 2 horas. Aí, durante a noite, amanhã acordou, né? Nas primeiras noites, ele acorda muitas vezes. Então, né, a criança começou a acordar, está agitada, vai lá, liga de novo o difusor, mas sempre nessa observação, tá? E a recomendação geral da Nuterra é de 3 a 8 gotas de óleo essencial nos difusores ultrassônicos. Então, eu sempre sugiro, né? Começa com menos e vai sentindo, porque alguns óleos, por exemplo, o On Guard, que a gente vai falar mais para frente, ele é um óleo bem forte. Se você coloca uma gota, se o ambiente é pequeno, ele já fica bem forte com o ambiente. Então, sempre testem, né? Para não precisar descartar aí óleo essencial, né? Pelo excesso. Então, vamos falar, então, dos óleos, né? O Breathe. Breathe é o mix respiratório e ele auxilia para tudo que é respiração, liberar vias aéreas. Quando a criança está com uma congestão nasal, começa aquele ronco, aquela respiração mais pela boca, né? A gente pode usar, então, né, no peito, pescoço, pode passar nos pulsos, pode passar na sola dos pés, tá? A sola dos pés é sempre com crianças, é uma das regiões mais importantes, porque nos adultos também a gente usa muito, mas, né, nas crianças o acesso ao pé está muito mais fácil. Então, um recém-nascido, por exemplo, inclusive, né, é uma das áreas mais fáceis de a gente passar, porque eles usam a roupa bem fechadinha e para você, né, passar, às vezes no peito, é um pouco mais difícil. Então, passa na sola dos pés, né, e se for possível, se for aqui respiratório, passa, né, sempre diluídos o tópico, né? Sempre com óleo de coco, lá naquela diluição sugerida, e várias vezes por dia. Quando a gente fala de uso para uma questão terapêutica, a gente sempre tem que associar a mesma coisa que a gente aprendeu com que os médicos, né, nos trazem, que é você vai usar a cada 3 horas, a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 12 horas. Então, depende, né, do tratamento, você vai usar mais vezes ou menos vezes. No caso respiratório, a gente pode usar a cada troca de fralda. Cada vez que você vai fazer a troca de fralda, você vai usar o óleo essencial. Se for uma criança maior, você coloca em algum lugar para lembrar, né, várias vezes por dia ali, de estar usando esse óleo e pode associar as formas. Então, no respiratório, principalmente, é muito importante que a gente associe o uso aromático com o uso tópico. Esse óleo aqui, nunca por ingestão, nem adultos, nem crianças, né? Mas nós temos, para crianças maiores, a bala do Brief, que é muito legal. E o meu, por exemplo, né, o Thomas, ele é mais sensível para o paladar, então eu quebro a balinha, né, em 4 e dou um pedacinho da balinha e ele come, que já vai ajudar ali, principalmente quando está com a questão de tosse, garganta, ajuda bastante, né? A hidratação ali e essa questão terapêutica, porque ela tem os óleos essenciais, tá? E o Brief também é um óleo que ajuda a liberar as tristezas, né? Quando a gente fala de pulmão, a gente fala de tristezas. Aqui é a dona Beatriz usando
o rolãozinho, então, do óleo essencial, né, maiorzinha. Isso é muito legal, porque eles podem usar com autonomia, né? E aplicando aí no peito, né? Esse é o brief que já vem diluído da doTERRA, então fica bem legal, bem fácil, né? Já vem pronto, mas quando a criança é menor é bem importante. Se você for comprar esse brief ali, o pronto da doTERRA, você passa bem pouquinho na ponta dos dedos e você espalha na região. Se a criança é bem recém-nascida, você vai usar umas gotinhas de óleo de coco e vai aplicar só na pontinha dos dedos. Você vai aplicar o rolão assim, só passando nas pontinhas dos dedos e vai usar um óleo de coco na tua palma da mão e vai misturar Eu tô com dormir. Ela não conseguiu. para você Ela espalhar. desistiu, ela veio falar. Opa, voltou. Tem um Xiaomi aí com o áudio aberto, tá? Obrigada. Então, é bem simples, né? A utilização dos óleos essenciais, a gente não precisa ter medo, a gente só precisa usar na diluição sempre, né? E com esse cuidado de observar sempre que a criança está respondendo, né? O lavanda, né? E aqui eu estou colocando as espécies botânicas, porque isso também é importante, porque, por exemplo, lavanda, existem outras espécies que não são calmantes, elas são estimulantes. Então, quando a gente fala de lavanda para crianças, é essa, que é a angustifolia, né? Que é essa lavanda que a gente tem a tradicional da doTERRA, tá? Que ela vai trazer calma, equilíbrio, vai diminuir a ansiedade, quando o bebê está muito chateado, bruxismo, sono, cólica, para questões de pele, tanto alergias como repelente, você pode usar desde recém-nascido esse óleo diluído. Picadas, né? Pós a picadinha de inseto, como pós-sol. Nas questões de queimaduras e ferimentos também. Só que a queimadura, minha sugestão, mesmo que é bebê recém-nascido, né? Claro, que se for uma área pequena, né? Queimou, encostou ali numa panela, por exemplo, né? Vai encostou a ponta do dedo. Vai passar puro, pode passar puro, mas você vai passar a primeira vez ali, porque é a hora que está queimando, né, a pele, você vai pingar puro na região queimada, tá? E aí, se a criança estiver com dor, não tem problema se cair 2 gotinhas ali, porque na hora, né? Mas você vai espalhar ali com delicadeza para não machucar e depois você passa, então, o diluído ali para ajudar na cicatrização. Mas o óleo vegetal, como ele é gorduroso, ele pode manter o calor da pele. Então, por isso, na hora da queimadura, é sempre melhor que passe o óleo essencial puro como analgésico, né? Que a lavanda é um perfeito analgésico e ela vai ajudar nessa cicatrização, tá? E não coloquei aqui também, mas a lavanda nas questões então analgésicas também são muito, né? É muito bom usar, principalmente quando a criança está com febre, né? Que o corpo fica dolorido, associar aí com outro óleo para diminuir para trazer esse conforto, tá? Para cólica de recém-nascido, eu sempre gosto de começar usando lavanda. E sempre, quando eu falo aqui de uso de lavanda, quando as mães vêm com uma demanda de que o bebê está agitado, eu sempre sugiro a mãe usar sempre nela para a criança conectar com esse cheiro, relacionar esse cheiro com a mãe, com a segurança. E também para trazer um equilíbrio aí para todos no ambiente, né? Porque a gente sabe que quando a criança está chorando, a gente também fica super angustiada, querendo resolver o mais rápido possível. Então, utilize você, né? No peito, diluído, passa no peito, passa no pulso, inala também, passa no cabelo, pode, né, fazer aí os usos como perfume atrás da orelha, um pouquinho, que vai ajudar, a criança também vai se conectar com esse cheiro e vai ajudar a acalmar. Essa é uma foto da Beatriz. Beatriz teve alergia alimentar ao amendoim, ao ovo. Então, essa foi uma das primeiras vezes que ela começou a apresentar alergia, né? Ficava toda pipocada, toda... E a primeira vez que aconteceu alergia, a gente não tinha remédio de antialérgico. E aí eu lembrei que a lavanda tem essa propriedade de anti-histamínica, né? Que é muito potente, muito potente. Então, eu mandei mensagem para a pediatra e já passei a lavanda nela, porque eu pensei, até a pediatra me responder, até eu chegar no hospital, né, essa alergia pode evoluir aí
e pode ser muito perigoso, né? Então, eu passei a lavanda nessa região que ela estava, assim, sem passar nos olhos, né? Mas muito na garganta, nuca, né? Para entrar aí na corrente sanguínea dela. E na sola dos pés também, que aí vai para a corrente sanguínea. E a foto do depois é 19 minutos depois, ela estava com a pele assim, brincando, sorrindo. E antes ali ela estava chorando, desesperada, porque imagina a coceira, né? No corpo inteiro, aquelas pipoquinhas. E todas as vezes que ela comeu alguma coisa que estava contaminado com esses alimentos, ela usa lavanda. E sempre reagiu nessa velocidade, de 20 minutos, estava assim, 30 minutos estava perfeita a pele. Frankincense, né, que é o olíbano. O olíbano é um calmante também, equilíbrio emocional, ele é maravilhoso, é um regenerador de pele, de DNA, de cortes, de machucados, de lesões. Ele é simplesmente um óleo do socorro que toda mãe deveria ter, porque na hora, por exemplo, de uma lesão, né, uma queda, um impacto, além de ter a questão da criança estar assustada, né, ela está com dor, ele vai ajudar então como sedativo, ele vai ajudar como calmante e ele vai ajudar na regeneração. Então, ele é simplesmente um óleo maravilhoso e eu vou mostrar para vocês aqui um antes e depois do olíbano, do frankincense, num machucado. Meu filho caiu, ele nessa fase, ele adora correr, ele caía muito, e formou um galo na hora já, né? Então, a criança levanta, tu olha, já tem aquele galo roxo, vermelho, assustador, e eu passei o olíbano puro em cima do galo, e ali foi uns minutos depois, ele estava assim. Tem uma outra foto de uma outra queda também, que aqui eu deveria ter feito uma foto no outro dia, né? Que a lesão toda voltou e ficou só a marca que ele tinha batido aqui. É incrível. E aí eu usei na hora da queda e já usei algumas vezes depois também. A tangerina, que é o nosso citrus reticulata, e que ela é calmante, mas ela eleva o humor. O que quer dizer? Que ela equilibra um pouco o ambiente, né? Então, quando a criança está muito agitada, ou as pessoas naquele ambiente, ou o ambiente está muito inquieto, muito agitado, colocar uma tangerina no difusor é incrível, porque vai trazer uma sensação de bem-estar, mas também vai trazer uma calma, um equilíbrio, né, emocional. E para os distúrbios digestivos, para laxantes, como parasitas, é muito bom também. E para trazer aí criatividade para crianças maiores, colocar enquanto vai fazer atividades, né, de estudos, é um óleo que ele é bem legal para a zona difusora, tá? A melaleuca, que é um óleo bactericida e fungicida fantástico, esse eu nunca deixo, né? Na verdade, todos esses aqui são óleos que eu não deixo faltar, por isso que eu escolhi eles para estarem aqui. Mas a melaleuca, aqui a gente tinha muitas assim, questões de dores de garganta e dores de ouvido. Meu filho tinha uma secreção no ouvido, que tinha a amígdala grande, enfim, eu fiz um protocolo com ele para evitar ir para a cirurgia, né, de retirada de amígdala e adenoide, e trouxe um resultado bem legal. Um dos óleos que tinha nesse blend era a melaleuca, né, e a melaleuca, ela é incrível, né, começou com dor de garganta, você pode já começar passando topicamente na região da garganta, várias vezes por dia, que ele vai trazer aí, vai conseguir reverter. Então, eu sempre digo assim, né? Observem a criança quando ela está com dor, a gente não tem o diagnóstico ainda, pergunta para ela o que ela está sentindo, mesmo que ela seja pequena, pede para ela apontar onde é que está a dor, tentar te explicar, e aí você vai também fazendo com que ela também traga essa observação para o próprio corpo, né? E para as questões de cândida, né? Que, por exemplo, a assadura do bebê, que é um fungo, né? A assadura. Então, até determinado ponto, pode não ser um fungo, né? Mas normalmente ele acaba virando um fungo, que é a umidade, o calor ali da fralda acaba, né, provocando a assadura. Então, a melaleuca é um óleo bem legal para usar nessas questões também. Ele compartilhou aqui, né, no chat, isso é muito importante, nunca usar
em áreas de mucosas, né? Então, nunca colocar dentro do ouvido, dentro do nariz, até nas regiões íntimas, assim, sempre colocar na região ao redor, né? Nunca colocar dentro da mucosa, tá? O óleo essencial. Mas no caso da dor de ouvido, se você estiver passando fora e a criança continuar reclamando com a dor, você pode, nem precisa pingar uma gota, você pode abrir o seu frasquinho, pegar o algodão, passar aqui na lateral do frasco, que normalmente tem resquício de óleo, e botar esse algodãozinho ali na entrada do ouvido da criança, na entrada, né? Não empurrar lá dentro, colocar ali na entrada, que vai trazer esse conforto e também vai ajudar ali, né? Na questão da dor de ouvido, tá? O On-Guard, que é o mix da proteção. Quando a gente fala de uma questão, a criança começou com uma dor no ouvido, ela está chorando, ela está dizendo que é aqui a dor, você não sabe ainda se é garganta ou ouvido, passa melaleuca em tudo, mas o sistema imunológico está abalado, então a gente precisa fazer um reforço imunológico. Então, sempre associar o uso do On-Guard na sola dos pés ou ao longo da coluna, sempre. E aí, o On-Guard é bem importante a gente usar ele 3 vezes por dia, pelo menos, né? E aí vai usando o outro óleo ali para a questão que está, né, pegando maior ali, no caso, né, se for uma gripe, um respiratório, vai usando ali. Eu sempre digo assim, se você está usando os óleos essenciais, principalmente do Terra, né, você começa a usar, você tem que perceber uma melhora. Se você não está percebendo uma melhora, fale com o seu consultor de bem-estar ou com o aromaterapeuta que te ajuda, porque você pode, talvez, mudar alguma forma de uso, ou talvez você está usando, né, uma quantidade maior, menos vezes, e aí a gente ajusta essa forma de uso e, com certeza, logo tu vai ter uma melhora. Se começou a usar, o primeiro dia estava reclamando com dor, o segundo dia teve febre, opa, é um sinal que está piorando, né? Então, quando a gente tem um diagnóstico médico, e isso é bem importante também, né? Nunca deixar de levar a criança com um diagnóstico médico. Inclusive, isso nos ajuda, né? Porque se a gente tem diagnóstico, a gente sabe, né? Por exemplo, se eu sei que é uma otite, né? Eu posso usar protocolos de óleos essenciais direcionados para aquela questão. Então, é bem importante, né? A gente sempre constar e ter o acompanhamento médico, tá? Balance, né? Que é o mix do equilíbrio. Esse eu gosto muito principalmente quando tá aquela crise na hora da raiva ali, ou, né, daquele estresse que a criança entra, né, num movimento que ela não consegue mesmo entender os seus sentimentos, né? Então, se você usa o balance de forma aromática, e aí você, ou tópica, né, ou aromática, a criança já vem para o presente e consegue trazer o equilíbrio para ela. Quem nunca usou, experimentem no momento, né, ou no momento de uma crise de pânico, ou no momento de uma agitação, experimentem pingar uma gota na cabeça, tá? E pode ser puro balance, porque ele tem óleo de coco, ou pode passar no pulso da criança, ou pode passar no peito. E como eu falei para vocês, o balance é um deles, que eu uso muito, por exemplo, no mercado, quando, né, quer, não quer, e aí começa aquela luta, o balance é uma gotinha na mão e eu passo assim, vou conversando, né? Vou conversar com ela, boto a mão no peito, principalmente a Beatriz, que é menor, né? Boto a mão no peito, me abaixo na altura dela, com o balance na minha mão, e vou conversando com ela, explicando, né, o que está acontecendo, nomeando os sentimentos que ela está, né? Mas também justificando o porquê das coisas e usando aí os óleos essenciais para nos dar esse suporte que é incrível, tá? Para vacinar também é um óleo que é incrível, o Balance, porque ele ajuda, isso mesmo, já que ele ajuda a trazer a coragem, né? Então, primeiro dia de aula, inclusive para nós, como lavanda, né? Para nós também é bem importante, porque traz equilíbrio, trazer você por aqui agora e ver que não é, né? Tentar te colocar tudo aqui. Elaine está aberto, consegue colocar?
Que legal, legal. Tá falhando aqui, espera só um pouquinho, tá falhando. Cadê? Pepper, então, né? O pepper, ele é um óleo muito legal para diminuir a febre, mas esse óleo, ele é muito importante a gente evitar o uso com crianças menores de 6 anos, principalmente para o uso respiratório. Por quê? Porque ele vai fazer talvez uma constrição, né? Ele tem muita cânfora, ele vai trazer uma constrição respiratória e pode causar um desconforto respiratório para as crianças. Então, a gente usa mais com as crianças menores para desconfortos digestivos, se for o caso, e para febre na sola dos pés, tá? Que fica bem longe do sistema respiratório. É um óleo que ele é muito bom, ele baixa a febre realmente muito rápido. Então, é bem, bem legal, tá? Elaine, eu não consegui te achar. Achei agora. Tá. E para as questões respiratórias com crianças maiores, então, o Peppermint é legal, tá? No difusor não tem tanto problema com crianças menores. Você pode colocar uma gota, misturar aí com outros óleos para ajudar na questão respiratória. Mas o ideal é usar o Brief, que é uma mistura que tem Peppermint, mas aí tem outros óleos essenciais, tá? Com crianças menores. Gente, vai fazer uma pausa na nossa chamadinha. A gente volta no mesmo link para terminar a aulinha aqui, para a gente não terminar na metade, que vai cair a minha conexão, tá? Em menos de 1 minuto. Então, eu vou fechar e a gente volta nesse mesmo link para finalizar.